Por que você deve entregar o seu relacionamento para Deus? Talvez assim como eu, você já tenha vivido algumas desilusões amorosas, já se frustrou, se decepcionou com alguém traiu sua confiança e talvez você tenha até desacreditado do amor. E agora você está conhecendo alguém, tá talvez em meio a um relacionamento, mas cheia de dúvidas, incertezas, medos, inseguranças. E aí você está procurando um sinal, uma resposta de Deus sobre o seu relacionamento, sobre o seu companheiro, a sua companheira, algo que talvez confirme que você está de fato com a pessoa certa, num relacionamento certo, na hora certa. Meu nome é Gabriel Pires e eu já passei por isso, já tive todas essas dúvidas, incertezas, medos, mas hoje eu tô aqui para te contar um pouco do que aconteceu comigo e em como Deus confirmou o meu relacionamento. Bom, eu já começo dizendo que a chave e a resposta que tanto você procura provavelmente já tá no título desse vídeo. Entregue o seu relacionamento para Deus. Eu namorei por quase 5 anos com alguém que Deus já havia me dado todos os sinais possíveis de que ela não era a pessoa certa para mim, mas como o nosso coração ele é enganoso e a gente tá tão apaixonado, a gente começa a manipular aquilo que a gente ouviu de Deus, aquilo que a gente sentiu para se amoldar, se adaptar à nossa própria vontade. Enfim, de fato ela não era a pessoa certa e eu me machuquei, me frustrei, me decepcionei, talvez tenha abalado um pouco a minha capacidade de confiar, mas esse não é o ponto. O ponto é o que vem depois. Depois disso, um tempo passou e alguns meses depois eu conheci a Letícia. A gente começou a se falar, eu era de Pelotas, ela era de Viamão, e aí a gente foi criando uma certa conexão, fui vendo que os valores e princípios dela eram muito parecidos com os meus, e quando vê, eu já tava namorando de novo. Mas dessa vez foi diferente, porque eu não queria mais viver um relacionamento errado de novo. E eu orava muito pra Deus todos os dias, porque eu queria ter a certeza absoluta de que eu tava com a pessoa certa e de que eu não ia me frustrar mais. Eu falava pra Deus que eu não queria ter nenhuma dúvida quanto a ela, que eu não queria sentir nada ou ter vozes na minha cabeça que me levasse a fazer aquilo que o meu coração queria. Eu queria uma certeza, sem margem de dúvidas, de que ela era a pessoa certa. E eu segui orando muito, chorando bastante, inclusive, porque eu precisava de uma resposta. E adivinha o que aconteceu? Nada. Silêncio completo. Não acontecia nada. Eu não recebi nenhum sinal. Eu não recebi nenhuma resposta. Deus não desceu do céu para vir me falar se ela era a pessoa certa. Ele não usou ninguém desconhecido para me falar isso. Ele não fez nada do que eu poderia imaginar. Foi simplesmente um silêncio completo. E talvez você esteja nessa mesma situação, num silêncio, sem resposta, cheia de dúvidas, sem saber se o seu relacionamento é para você mesmo ou não é. Mas aí eu resolvi ter uma fé bem ousada. Eu me lembrei de uma experiência que o meu pai viveu com Deus. Em um antigo relacionamento dele, antes da minha mãe, onde ele comprou umas alianças de noivado e ele vinha orando muito para Deus dar uma resposta para ele sobre aquele relacionamento. E numa dessas orações ele estava orando e aquela aliança que ele tinha comprado, ela simplesmente se rachou inteira. E eu logo pensei, vou comprar uma aliança e vou orar para ela rachar. Óbvio, por que não? Se não for da vontade de Deus, vai acontecer alguma coisa. Essa aliança vai se quebrar ao meio, eu não tô nem aí. Gente, só que assim, eu tava numa época que eu era estagiário, eu não era nem formado ainda, eu ganhava R$ 2.000 e eu gastava 3. Essa é a vida do brasileiro. Eu não tinha nem como pagar essas alianças, mas eu fui lá. Eu achei uma promoção pela internet de uma loja, pelo Instagram, uma loja bem conhecida até, em anel e aliança por menos de R$ 3.000. E aí eu entrei em contato com a loja, escolhi a aliança, escolhi o tamanho, porque o dedo da princesa era tipo 12,5. Aí escolhi a caixinha direitinho, de coração,
Só que aí tem um detalhe, como é que eu vou pagar por isso? Era final do mês, a promoção durava somente até o último dia do mês, e eu tava com meu cartão, tipo assim, não cabia mais nada. Ele já tinha passado o limite, todos os limites possíveis, e não dava. Aí a atendente simplesmente me falou que eu poderia dar um sinal para segurar esse pedido, e no mês que vem, assim que virasse um mês, ela ia me encaminhar um link de pagamento com o valor promocional ainda para eu fazer a compra. Então, eu fui lá e dei o meu sinal. Gente, o meu sinal foi tipo 5% do valor. Eu paguei R$ 150 de entrada, porque era o que eu tinha, não tinha mais nada para dar. E ela gerou o meu cadastro, ela fez um pré-formulário de compra e falou que assim que virasse um mês ela iria entrar em contato para concluir essa compra. Pessoal, eu tinha meses de namoro, eu não sabia nem como eu ia pagar por isso, mas eu só queria uma resposta de Deus, eu só queria orar para aquela aliança se rachar. E passou os dias, eu segui orando muito, 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 cada vez mais, até que um dia eu tava no carro, na frente de casa, e eu fiz a seguinte oração, muito sincera e desesperada para Deus, e foi nesse momento que eu entreguei o meu relacionamento totalmente para Deus. Eu falei que se não fosse da vontade dele, eu largava tudo na mesma hora, eu só precisava saber se ele me falasse que não era, independente da minha vontade ou do que eu estava sentindo ou do que eu queria, eu ia fazer aquilo que Deus me mostrou para fazer. Porque eu não queria mais viver algo que não fosse dele para mim. E eu implorei por uma resposta porque eu não queria que houvesse dúvida nenhuma acerca daquele relacionamento. E essa resposta precisava ser muito clara, sem qualquer margem de dúvida para outro tipo de entendimento. Bom, aí eu saí do carro, limpei minhas lágrimas, né? Cheguei em casa e tinha uma caixa em cima da minha cama. E era um Sedex ainda. Tipo assim, eu nunca na minha vida pedi um Sedex. E aí eu comecei a abrir aquela caixa. Eu lembro até que eu tava gravando um vídeo pra Letícia no dia, brincando, que era tipo, que eu tava achando que era uma bomba aquilo, porque eu não tinha pedido nada, eu não tinha feito nenhuma compra, alguém me mandou uma caixa, eu tava com medo de abrir. Mas, gente, quando eu abri essa caixa, eu não sei descrever o que eu senti. Eu só sei que eu comecei a chorar muito, porque era simplesmente as alianças que eu escolhi, na caixa que eu escolhi, da forma como eu escolhi e com uma nota escrita presente. E eu ainda estava esperando a mulher me chamar para eu terminar de fazer a compra. E antes que alguém diga, mas isso foi alguém que comprou para ti, alguém da tua família, algum amigo teu. Gente, ninguém da minha família queria que eu casasse com alguém que mora em Viamão e que eu conhecia há poucos meses, ainda mais depois de ter vivido um relacionamento de 5 anos que não deu certo. E aliás, os meus amigos estavam querendo me levar para o carnaval, então certamente foi um presente de Deus. Aquela resposta que eu tanto pedia, clara e que não deixasse nenhuma dúvida, veio do jeito que eu nunca poderia imaginar. Hoje a gente noivou, casou, estamos na nossa casa, ainda é alugada, mas se Deus quiser em breve teremos a nossa casa própria. E eu tô contando tudo isso só pra te dizer que vale a pena entregar tudo nas mãos de Deus. Vale a pena você entregar o seu relacionamento pra Deus. Vale a pena você confiar. Vale a pena você renunciar ao que tiver que renunciar. Renunciar à tua vontade para viver o que Ele tem para ti. Eu não sei e eu nem poderia saber de que forma que Ele vai falar contigo, de que forma que Ele vai te confirmar, vai te dar alguma resposta ou quando isso vai acontecer. Porque Deus tem os seus mistérios. Ele tem a hora certa dele e Ele trabalha de forma perfeita. E nós, a gente só tem que confiar e entregar, buscar Ele de todo o coração, lutar contra a nossa vontade, deixar de lado só para entregar tudo para Deus. Pode ser que a tua vontade seja a mesma de Deus, ou pode ser que não, mas na hora certa você vai saber. E eu espero que tudo isso que tem acontecido comigo sirva de inspiração para você buscar cada vez mais a Deus, entregar tudo para Ele, acreditar no impossível, acreditar que Deus ele pode fazer milagres. A gente lê tanto na Bíblia de um Deus que faz milagres e maravilhas, de um Deus que cura, de um Deus que transforma,
Mas e por que isso não pode acontecer com a gente? Por que isso está só na Bíblia? A gente pode viver todos os milagres de Deus se a gente confiar nele, se a gente acreditar que pode viver. Então, ame a Deus sobre todas as coisas e veja a mágica acontecer. Gente, com isso eu não tô dizendo que o meu relacionamento é perfeito ou qualquer coisa do tipo. Óbvio que não. Todo mundo tem um relacionamento que passa por momentos bons e momentos ruins, momentos que a gente tem que aprender, a gente tem que renunciar, tem que se adaptar. Tudo isso é normal, gente, de um relacionamento. Mas hoje eu tenho certeza que é esse o relacionamento que Deus deu pra mim. É esse o relacionamento que Deus quer que eu construa a minha família. Mas tudo não foi mar de rosas, né, gente? Eu já passei por momentos em que eu cheguei a questionar se Deus não tinha se enganado. Se essa aliança que ele mandou não foi sem querer, se daqui a pouco a loja não ia me chamar pra cobrar a aliança, ou sei lá, porque parecia que não tava certo, sabe? Parecia que eu ainda tinha que orar pra aliança se abrir. Porque, gente, eu era cristão desde que eu nasci. Eu nasci em um lar bem tradicional cristão, e apesar dos pais da Letícia hoje eles estarem na igreja, né, ela ainda não tinha sido alcançada naquele tempo. E havia muitas coisas que, pra mim, não combinava com aquilo que eu imaginava e que eu esperava como fosse a pessoa ideal pra mim. Ela frequentava alguns lugares, tinha uma forma de vestir diferente, de falar, enfim. E eu pensava, gente, eu não sou assim, eu não gosto de festa, eu não bebo, não tá certo isso, Deus. Será que não pode ter errado? Mas aí vinha a palavra de Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para te dar o futuro pela qual anseiam. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite. A verdade é que nunca foi sobre mim e nunca vai ser sobre você, é sobre Ele. E se Ele fez um milagre desse tamanho, me mandou uma aliança como uma promessa de que ela é a pessoa certa para mim, mesmo que aos meus olhos pode não parecer, porque eu fui conhecendo ela e pode parecer que não vai dar certo, pode parecer que tá tudo errado, que não faz sentido, mas se Ele já decretou que o meu futuro é paz, então eu só vou confiar e esperar, porque é Ele que vai fazer, e não eu, e não ela. Eu e você só precisamos nos posicionar, confiar e entregar de todo o nosso coração nas mãos dele. Buscar ele de todo o coração. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Gente, tem muito mais coisa que eu poderia contar aqui, né? Como eu disse, sobre o nosso casamento, nossa casa, foi tudo milagre atrás de milagre, mas agora eu quero te ouvir. Me conta aqui nos comentários se você já experimentou desse amor furioso de Deus e de seus milagres. Quero me inspirar também com a tua história, ou talvez esse vídeo tenha ativado alguma coisa dentro de você e daqui a um tempo você volta aqui para me contar o teu testemunho e o teu milagre. Bom, eu espero ver você no próximo vídeo. Até logo!